Jesus revelou 9 sinais evidentes de que uma pessoa recebeu um chamado divino. Para transmitir essa mensagem de maneira extraordinária, ele optou por uma experiência de quase morte. Prepare-se para ouvir este relato impressionante. Meu nome é Samantha Torres. Tenho 39 anos e sou professora de literatura em Albuquerque, Novo México. Há cerca de 8 meses, minha vida passou por uma transformação que eu jamais poderia imaginar. Durante uma caminhada no deserto, fui atingida por um raio e, por 12 minutos, experimentei a morte. Durante o tempo em que estive fora do meu corpo, Jesus me revelou algo verdadeiramente impressionante. Ele me mostrou 9 sinais claros que indicam que Deus escolheu você para um propósito divino. Sinto que é imprescindível compartilhar isso, não apenas porque é uma história fascinante, mas porque foi uma ordem direta de Jesus. Ele me contou que muitos filhos de Deus se encontram perdidos, questionando se realmente foram chamados, sem perceber os sinais que já estão bem diante deles. O que ele me revelou iluminou minha mente de uma maneira tão intensa que seria impossível guardar essa verdade apenas para mim. Naquela manhã de quarta-feira, eu me encontrava em minha trilha favorita, desfrutando da paz e da beleza do lugar. No entanto, de repente, o tempo mudou de forma drástica. O céu, que antes estava limpo e ensolarado quando saí de casa, foi rapidamente encoberto por nuvens pesadas. Em questão de minutos, o vento começou a soprar com uma força impressionante, transformando a atmosfera ao meu redor. Eu cheguei a considerar voltar, mas havia uma voz dentro de mim que insistia para que eu continuasse. Hoje, compreendo que era Deus me guiando rumo a um encontro que transformaria a minha vida. Foi então que um raio atingiu uma pedra a poucos passos de onde eu me encontrava. A descarga percorreu o chão e me atingiu com uma força impressionante. Meu coração parou instantaneamente, sem aviso, sem tempo para processar o que estava acontecendo. Mais tarde, os socorristas me revelaram que eu havia estado clinicamente morta por 12 minutos, antes que conseguissem me trazer de volta à vida. Mas, durante esse período, eu não estive ausente. Fui guiada por Jesus em uma jornada que transformou completamente a minha compreensão sobre o chamado de Deus. Assim que deixei meu corpo, encontrei-me em um lugar tão sereno que as palavras falham em capturar sua essência. E ali estava ele, à minha espera. A presença de Jesus emanava um amor incondicional, mas também carregava uma autoridade que me fez compreender instantaneamente. Eu estava diante do reino dos reis. Samantha, ele disse, fixando seu olhar nos meus olhos. Eu te trouxe aqui porque meu povo está confuso em relação ao meu chamado. Eles percebem os sinais, mas não conseguem compreender o que realmente significam. Por isso, quero que você retorne e compartilhe com eles os 9 sinais que indicam quando eu escolho alguém para os meus planos. Ele começou a me revelar a profunda realidade espiritual desse chamado, não como uma mera teoria, mas como algo vibrante e tangível. Antes de me mostrar os sinais, Jesus me disse que era essencial compartilhar 3 orações que ele mesmo ensinou aos apóstolos. Essas orações eram fundamentais para que os escolhidos pudessem aprender a reconhecer e aceitar sua missão. A primeira oração que ele ensinou a Simão Pedro surgiu no momento em que o chamou para se tornar pescador de homens. Pai, instila em mim uma fome insaciável pela tua justiça, que o teu espírito arda dentro de mim como um fogo que nunca se apaga. Remove do meu coração todo desejo que não esteja em sintonia com a sua vontade e preenche-me com a sede pela sua verdade, pela sua palavra e pela sua presença. Assim como prometeste que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, eu clamo para que sacies essa fome sagrada com mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Jesus me revelou que Pedro repetia essa oração diariamente após receber seu chamado. Foi esse clamor que o transformou de um pescador impulsivo no pilar sobre o qual Cristo edificou a igreja. Em seguida, ele começou a descrever o primeiro sinal com uma intensidade que ficará gravada em minha memória para sempre. Samantha, ao chamar alguém, minha primeira ação é acender dentro dessa pessoa uma fome insaciável, uma sede que nada neste mundo pode saciar.
Não se trata apenas de uma curiosidade espiritual, é algo muito mais profundo e intenso. Esse fogo é voraz, disse Jesus, enquanto penetrava nas profundezas da minha alma. Quando escolho alguém, inicio uma transformação em seu interior. É como se eu criasse um vazio espiritual que só pode ser preenchido pela justiça do meu Pai. Ele me contou que, ao ser escolhido, a pessoa começa a experimentar uma fome singular, um desejo quase irresistível pela palavra. Ela acorda imersa em pensamentos sobre as Escrituras, anseia por ouvir pregações, sente a necessidade de cantar louvores e de se aproximar de outros cristãos. Não é por uma obrigação religiosa, mas porque a alma clama intensamente por essas experiências. Jesus me revelou o que ocorre no plano espiritual. Quando Deus chama uma pessoa, Ele insere dentro dela um fragmento de sua própria essência, que é santa e pura. Essa pureza estabelece um contraste marcante com tudo que antes parecia normal, mas que agora não se harmoniza mais com a presença de Deus. É justamente esse contraste que desperta uma profunda fome espiritual. Ele fez uma comparação simples para ilustrar. É como alguém que passou a vida inteira se alimentando apenas de comida de má qualidade. E de repente, você se depara com a refeição mais perfeita e nutritiva que já experimentou. Seu corpo, como que despertando de um longo sono, reconhece instantaneamente o que lhe faltava e começa a rejeitar tudo aquilo que antes parecia satisfatório. Muitas pessoas já relataram essa experiência com Jesus. Ela se preocupa com essa transformação, temendo que esteja se tornando obcecada por questões espirituais. No entanto, ele a tranquilizou, afirmando que essa sensação é completamente normal para aqueles que foram escolhidos. A intensidade dessa busca é grande, pois ele está preparando essa pessoa para a importante missão que está por vir. Não posso contar com alguém que está espiritualmente desnutrido, afirmou ele com firmeza. Em seguida, acrescentou que essa fome espiritual é acompanhada por uma compreensão sobrenatural. Nesse período, aqueles que foram chamados não leem a Bíblia da mesma maneira. De repente, versículos que eu já conhecia começam a ganhar vida, revelando verdades que apenas o Espírito pode nos ensinar. É o meu próprio Espírito que me guia e instrui. Foi então que Jesus, em sua sabedoria, revelou o segundo sinal. O chamado vem acompanhado de uma convicção intensa e imediata, sempre que alguém tenta se desviar da vontade de Deus. Não se trata de uma condenação, mas sim de um alerta divino. É como se eu realizasse uma cirurgia espiritual, comentou ele. Eliminando tudo que não é essencial para quem irá me representar, Jesus esclareceu que, ao contrário de uma cirurgia física, na qual o paciente está inconsciente, essa operação exige total consciência. A cada erro, a cada desvio, um alarme interno é acionado. O coração se aperta e uma onda de tristeza invade a alma ao lembrar dos pecados que antes eram cometidos sem reflexão. Essa sensação me remete a 2 Coríntios 7:10, que nos ensina que a tristeza segundo Deus gera arrependimento que leva à salvação. Essa tristeza é transformadora e não traz remorso. Em contrapartida, a tristeza do mundo apenas resulta em morte. Essa tristeza sagrada não chega para nos esmagar, mas sim para nos guiar rumo ao arrependimento e à transformação. Ela possui muitos propósitos: manter o escolhido firme no caminho estreito, aguçar sua sensibilidade à voz de Deus e prepará-lo para auxiliar outros a reconhecerem o pecado em suas próprias vidas. Jesus afirmou que muitos acreditam estar piorando ao começarem a sentir essa convicção com mais frequência. No entanto, a realidade é bem diferente. O que acontece é que seus sentidos espirituais foram despertados, permitindo que agora percebam aquilo que sempre desagrada a Deus, mas que antes passava despercebido. Foi nesse momento que ele me revelou um dos aspectos mais dolorosos do chamado. A luz que ele acende dentro de alguém tem o poder de expor, de forma natural, a escuridão que o cerca. Amigos se afastam, familiares se incomodam, não porque o escolhido cometa algum erro, mas porque a presença de Cristo nele denuncia aquilo que os outros preferem ignorar.
Isso não acontece para ferir os meus escolhidos, mas é uma consequência inevitável da transformação. Jesus me revelou que, quando alguém é separado para os meus propósitos, começa a carregar minha presença de maneira tão intensa que, mesmo em silêncio, provoca desconforto em aqueles que preferem permanecer nas trevas. Ele me recordou que, durante seu ministério na terra, muitos se afastaram porque não conseguiam suportar ouvir a verdade. Não se tratava de crueldade da minha parte, ele explicou, mas sim do fato de que minhas palavras revelavam aspectos do coração que eles ainda não estavam prontos para transformar. E então, ele me disse: alguns dos seus amigos vão se afastar por causa disso, Samantha. Alguns não vão entender as mudanças que você está passando, enquanto outros simplesmente não conseguem lidar com a convicção que sentem ao estar ao seu lado. Jesus prosseguiu com uma explicação que tocou profundamente meu coração. Ele me revelou que nem todos os que estão ao nosso redor permanecerão conosco após aceitarmos o chamado. Alguns amigos, por mais próximos que tenham sido, podem se distanciar, pois nossos interesses começam a se direcionar para as questões eternas, enquanto eles continuam a se apegar ao que é efêmero. Alguns se afastarão, pois sentirão-se ameaçados pela ousadia e pela autoridade que o chamado traz. Mas ele deixou isso bem claro, Samantha. Eu não tiro pessoas da sua vida para causar dor. Eu removo aqueles que se tornam obstáculos para o seu verdadeiro propósito. Frequentemente nos deparamos com pessoas que, mesmo sem intenção, tentam nos arrastar de volta a velhos padrões que não se alinham mais com os planos que Deus tem para nós. Essa experiência de perda pode ser dolorosa, mas é uma etapa necessária do nosso crescimento. Em meio a essa dor, encontrei consolo nas palavras divinas. Essa fase é passageira, e a cada vez que algo é retirado, Deus sempre traz algo novo e melhor em seu lugar. Jesus me disse: eu trago novos relacionamentos, pessoas que irão fortalecer e apoiar a sua jornada. No entanto, para que isso aconteça, muitas vezes é necessário abrir espaço primeiro. Foi nesse momento que ele me alertou sobre algo que confunde muitas pessoas. Quando alguém é chamado, essa pessoa se depara com um caminho repleto de provações e tentações. Eu mesma fiquei surpresa ao perceber isso. Ele notou a minha reação. A maioria das pessoas acredita que ser escolhido implica em uma vida mais tranquila, mas, na realidade, é exatamente o oposto. O inimigo é astuto e logo percebe quando alguém é escolhido para os planos de Deus. Ele se empenha ao máximo para barrar o progresso dessa pessoa. Jesus nos alertou que a batalha espiritual se torna ainda mais intensa nesse momento. Se antes alguém lidava com 10 tentações diárias, após receber o chamado, pode se deparar com impressionantes 100 desafios. É como se uma sirene soasse no campo inimigo, convocando demônios que parecem ser designados exclusivamente para perturbar essa vida. Eles se aproveitam de pensamentos, situações complicadas, relacionamentos conturbados e problemas financeiros, buscando qualquer brecha para criar pressão e desestabilizar. Ele compartilhou sua própria experiência. Logo após o batismo, quando seu pai o proclamou como o filho amado, o Espírito o levou ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo. Não se tratou de um castigo, Samantha. Foi, na verdade, um momento de preparação. Antes de dar início ao meu ministério, eu sabia que precisava demonstrar minha prontidão para enfrentar as adversidades. Ele me explicou que essas provações têm 3 propósitos fundamentais. Primeiro, fortalecer minha fé e minha dependência em Cristo. Segundo, revelar áreas de fraqueza que precisam ser trabalhadas. E por último, ensinar-me a utilizar as armas espirituais, para que eu possa, posteriormente, auxiliar outros em suas próprias batalhas. O verdadeiro segredo não está em evitar as batalhas, mas sim em reconhecê-las como uma confirmação de que realmente fomos chamados para algo maior. Quando você começar a enfrentar níveis comuns de oposição, lembre-se, não encare isso como uma derrota. Veja isso como uma confirmação de que estou seguindo o caminho certo. Foi nesse momento que Jesus me revelou a segunda oração, a mesma que ensinou a Tiago durante suas dificuldades e perseguições. Pai Celestial, agradeço-te, pois as lutas e as adversidades que enfrento são testemunhos do teu chamado em minha vida.
Concede-me força e coragem para permanecer firme diante da oposição. Não permitas que eu me desanime diante dos ataques do inimigo. Ao contrário, que eles sejam um sinal claro de que estou trilhando o caminho da tua vontade. Lembra-me sempre que não recebi um espírito de medo, mas sim um espírito de poder, amor e autocontrole. Utiliza essas provas para me fortalecer e fazer com que eu dependa completamente de ti. Em nome de Jesus, amém. Jesus me revelou que Tiago repetia essa oração diariamente, mesmo durante os momentos mais intensos de perseguição à igreja primitiva. Foi essa aura que o sustentou até o fim, mantendo sua fidelidade mesmo diante da morte. E assim, ele prosseguiu, revelando o quinto sinal. Seus olhos brilhavam ao dizer: "Este é um dos meus preferidos, pois demonstra como consigo transformar até a pessoa mais tímida em uma testemunha poderosa do meu reino. Quando chamo alguém, estou compartilhando uma parte da minha própria autoridade. Não se trata de uma autoridade para comandar ou dar ordens, mas sim de uma autoridade espiritual que brota da humildade e da graça. É a mesma essência de autoridade que carreguei enquanto caminhei por esta terra. Jesus então me revelou como essa autoridade se manifesta na vida daqueles que ele chama. Pessoas que, antes tímidas e que mal conseguiam pronunciar uma palavra em público, de repente se veem tomadas por uma coragem irresistível, prontas para orar por um desconhecido no meio da rua. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Quem nunca sonhou em se apresentar diante de uma plateia? Agora, imagine-se compartilhando sua história com centenas de pessoas. Até mesmo aqueles que sempre fugiram de confrontos começam a levantar a voz em defesa das injustiças. Não se trata de autoconfiança, mas sim da confiança em Cristo que age através deles. Ele afirmou que, muitas vezes, seus escolhidos se surpreendem com a própria ousadia. Eles pensam: não consigo acreditar que acabei de fazer isso, mas no fundo, tenha certeza de que não foi apenas por sua própria força. E sim, o Espírito Santo agia intensamente dentro deles. Jesus me fez lembrar de Pedro, aquele que, dominado pelo medo, chegou a negar 3 vezes que me conhecia. No entanto, após ser preenchido pelo Espírito, foi o mesmo Pedro que se levantou diante de milhares e proclamou corajosamente o Evangelho, ciente de que isso poderia custar-lhe a vida. Jesus revelou que a verdadeira autoridade é sempre acompanhada de características marcantes. Em primeiro lugar, quanto mais autoridade ele concede a alguém, mais humilde essa pessoa se torna, pois compreende que não se trata de um poder humano, mas de algo divino. Em segundo lugar, essa autoridade não é utilizada para dominar, mas sim para servir ao próximo. Em terceiro lugar, ela se desenvolve e se fortalece à medida que a pessoa age com fé. Mesmo que sinta um tremor interior, é importante lembrar que nem todos reagirão positivamente a essa autoridade. Alguns, no entanto, reconhecerão de imediato a autenticidade do Espírito e se sentirão atraídos por ela. Alguns, no entanto, poderão se sentir ameaçados, pois a presença de Deus revela a ausência de uma verdadeira autoridade em suas próprias vidas. Samantha, disse Jesus. Esse pode ser, talvez, o aspecto mais mal interpretado do meu chamado. Muitos se escandalizam ao enfrentar a perseguição, especialmente quando ela provém de outros cristãos. Acreditam que, por terem sido chamados, todos deveriam apoiá-los e encorajá-los incondicionalmente. No entanto, a realidade é que a perseguição é uma parte inevitável da jornada de qualquer um que realmente se dedica à sua fé. Ele me revelou os diversos tipos de oposição que podemos encontrar. Às vezes, essa resistência se manifesta de forma clara e hostil, vinda de quem rejeita o Evangelho. No entanto, muitas vezes, a oposição é mais sutil e insidiosa. Ela se apresenta através de críticas, fofocas e desconfiança, especialmente por parte de pessoas que deveriam estar ao nosso lado. Jesus esclareceu que essa situação ocorre porque, ao agir de maneiras que ninguém jamais presenciou, ele provoca sentimentos de inveja,
orgulho religioso e insegurança nas pessoas. Ele afirmou que aqueles que tentam me limitar a uma definição tão estreita, ao verem minhas ações que fogem das suas expectativas, rapidamente chegam à conclusão de que não sou eu. Foi exatamente isso que ocorreu com os líderes religiosos de sua época. Eles não rejeitaram Jesus por falta de fé em Deus, mas sim porque o Messias não se encaixava nas ideias que haviam construído em suas mentes. Ele deixou um recado crucial. A perseguição não deve ser vista como um sinal de erro, mas sim como um indicativo de que estamos no caminho certo. Quando não enfrentamos nenhuma oposição, é aí que devemos nos preocupar, pois isso pode sugerir que nossa vida não está refletindo Cristo de uma maneira que incomode o reino das trevas. Ele me explicou que a perseguição tem o poder de purificar as intenções. Quando alguém persiste em servir, mesmo diante de críticas e ataques, isso demonstra que não está motivado pela busca de aplausos humanos. Na verdade, essa pessoa está ali porque realmente ama Jesus e deseja obedecê-lo de coração. Foi nesse momento que ele desvendou o 7º sinal. Nos últimos tempos, Jesus tem se comunicado com seus escolhidos por meio de sonhos e visões, oferecendo orientações nítidas sobre o chamado de cada um. Esses sonhos são extraordinários, intensos e inesquecíveis, trazendo consigo a presença de Deus de uma forma que perdura, mesmo após despertarmos. Utilizo esses sonhos por diversas razões, explicou Jesus. Às vezes, eles servem para revelar um chamado, mesmo antes que a pessoa tenha plena consciência dele. É possível que alguém sonhe que está pregando para grandes multidões ou liderando momentos de louvor. Esses sonhos podem ser um vislumbre profético do que já preparei para essa pessoa. Em outras ocasiões, utilizo esses sonhos para transmitir verdades específicas ou para ensinar como enfrentar situações que ainda estão por vir. Ele me revelou que, durante o sono, nossa mente consciente se silencia, deixando de lado suas barreiras e limitações. Nesse estado de entrega, ele se comunica diretamente com o espírito, transmitindo instruções que continuam a ressoar em nós mesmos após despertarmos. Jesus me revelou que há diversos tipos de sonhos que ele concede aos seus escolhidos. Alguns deles são proféticos, revelando situações que ainda estão por vir. Outros, por sua vez, são encontros diretos, onde ele se manifesta pessoalmente para encorajar, ensinar ou designar uma missão específica. Existem sonhos que atuam como verdadeiros preparativos. Quando alguém está prestes a enfrentar uma prova ou uma tentação, esses sonhos podem surgir como um aviso, permitindo que a pessoa se fortaleça espiritualmente antes do desafio. Da mesma forma, se alguém tiver a chance de ministrar a outra pessoa, é possível que veja essa pessoa em um sonho antes do encontro. Esses sonhos não apenas revelam o que está por vir, mas também servem como um alerta valioso. Nem todo sonho tem sua origem divina. É essencial que os escolhidos aprendam a discernir. Existem sonhos que brotam da própria alma e outros que são enviados pelo inimigo. Os sonhos que emanam de mim estarão sempre em harmonia com a minha palavra e o meu caráter, afirmou Jesus. Eles não sentirão medo ou confusão. Ao contrário, experimentarão paz e fé. Ele também compartilhou suas reflexões sobre as visões que podem surgir, tanto durante o estado de vigília quanto enquanto dormem. Às vezes, essas visões se manifestam de forma tão vívida que a pessoa tem a impressão de realmente estar enxergando o mundo espiritual. Em algumas ocasiões, somos surpreendidos por impressões e imagens fugazes que, embora efêmeras, carregam um significado profundo. Assim como os sonhos, cada visão que nos é revelada possui um propósito. Não se trata apenas de entretenimento ou curiosidade. É uma orientação que vem do céu. Foi nesse momento que ele revelou o 8º sinal. Quando Jesus chama alguém, ele semeia em seu interior um coração voltado para a justiça. A partir desse instante, a injustiça e a opressão passam a incomodar essa pessoa de uma maneira que nunca haviam feito antes. Quando eu encho alguém com o meu espírito, ele disse, essa pessoa começa a enxergar o mundo através dos meus olhos. Ela passa a sentir a dor dos oprimidos, a angústia dos inocentes e a soberania dos que abusam do poder.
Esse despertar provoca uma indignação sagrada, semelhante à que Jesus sentiu ao purificar o templo. Não se trata de um ódio direcionado às pessoas, mas sim uma revolta contra os sistemas e forças espirituais que escravizam e destroem vidas. Aqueles que foram escolhidos não conseguem mais ignorar o que antes passava despercebido. Ele me revelou que essa vocação pode se manifestar de diversas maneiras. Alguns se tornam verdadeiros defensores dos pobres, dos marginalizados e dos esquecidos. Outros sentem-se impulsionados a denunciar a corrupção, seja em governos, empresas ou até mesmo dentro da própria igreja. Existem aqueles que se arriscam, colocando sua própria segurança em jogo, para defender aqueles que não têm voz. No entanto, ele fez questão de deixar claro: a luta pela justiça deve seguir seu próprio caminho, não com armas humanas, mas através da oração, da intercessão, da guerra espiritual e da autoridade que já lhe foi concedida. As armas da nossa batalha não são carnais, disse Jesus, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e trazer transformação. Aqueles que se levantam contra a injustiça inevitavelmente enfrentarão a resistência dos que se beneficiam do sistema opressor. No entanto, os escolhidos não devem temer. Eu mesmo os protegeria e os honraria ao permanecer firme na defesa do que é certo. Antes de revelar o último sinal, Jesus me confiou a terceira oração, aquela que ensinou a João enquanto ele lutava para entender seu próprio chamado como discípulo amado. Pai, faz-me sempre sentir a Tua presença em minha vida. Ensina-me a buscar a Tua vontade em cada decisão que tomo, seja ela pequena ou grande. Afasta de mim todo o desejo de agir por conta própria. Que meus pensamentos, palavras e atitudes estejam tão alinhados contigo que, ao olharem para mim, as pessoas possam ver a Ti. Dá-me a graça de amar como Tu amas e de servir com a mesma compaixão que tens por mim. Em nome de Jesus, amém. Jesus me revelou que João transformou essa oração em um hábito diário. Foi essa prática que o manteve tão próximo de Cristo, a ponto de ser lembrado como o discípulo amado por Jesus. E então, ele sorriu e disse: Agora, vou te mostrar o último sinal, talvez o mais belo de todos. Foi nesse momento que Jesus me revelou o nono e último sinal, que ele chamou de consciência constante de Deus. É nesse momento que os escolhidos começam a viver com uma plena consciência da presença divina em cada instante. Essa consciência vai além de simplesmente reconhecer que Deus existe. É a certeza profunda de que Ele está ao nosso lado, orientando cada detalhe da nossa jornada. Ele me explicou que esse momento representa o ápice de todos os sinais que vieram antes. Após a fome por justiça, a convicção do pecado, a perda de relacionamentos que não trazem edificação, as provações, o reconhecimento da autoridade espiritual, a perseguição, os sonhos e visões e o anseio por justiça, a pessoa se transforma de maneira profunda e completa. Jesus me revelou como isso se concretiza no dia a dia. Seus escolhidos não tomam decisões apenas com base em seus desejos ou na lógica aparente. Antes de se expressarem, ponderam se suas palavras são agradáveis ao Senhor. Antes de tomar qualquer atitude, eles se perguntam se suas ações realmente honram a Ele. Não se trata de um medo constante de cometer erros, mas de um amor tão profundo que o maior desejo se torna agradar o coração de Cristo. Essa consciência transforma tudo ao seu redor. Os relacionamentos ganham uma nova dimensão de saúde e harmonia quando tratamos as pessoas da mesma forma que Jesus as trataria. O trabalho se transforma em uma busca pela excelência, pois realizamos nossas tarefas como se estivéssemos fazendo para Ele. As palavras que escolhemos se tornam mais encorajadoras, pois compreendemos que o Senhor deseja edificar através delas. E por fim, nossas decisões se tornam mais sábias, pois buscamos sua orientação em todos os aspectos de nossas vidas. Jesus compartilhou que essa presença constante traz uma paz sobrenatural. Os escolhidos têm a certeza de que nunca estão sozinhos, mesmo nas situações mais desafiadoras. Essa consciência os torna ainda mais eficazes em seu ministério,
pois conseguem reconhecer com facilidade os momentos em que o Espírito deseja usá-los para tocar a vida de alguém. Eles começam a perceber os sussurros de Deus, não apenas dentro da igreja ou durante as orações, mas também nos momentos simples do dia a dia. Quando nossa conversa se aproximava do fim, Jesus me fez uma revelação clara. Samantha, nem todos que experimentam esses sinais estão destinados a um ministério em tempo integral. No entanto, todos aqueles que vivenciam os 9 sinais estão sendo preparados para uma missão importante no meu reino. Ele me contou que muitas pessoas lerão este testemunho e identificarão 2 ou 3 sinais em suas próprias vidas. Isso não quer dizer que todos devem abandonar tudo e se tornar missionários. O que realmente importa é que cada um preste atenção em como Deus deseja usá-los exatamente onde estão. O meu chamado sempre é precedido por um período de preparação. Ele explicou que, em algumas ocasiões, essa fase pode se estender por anos, pois é um tempo dedicado à formação do caráter e ao desenvolvimento de habilidades. Os sinais que você mencionou indicam que esse processo já está em andamento. Por fim, Jesus deixou uma mensagem que ressoa em mim até hoje. Se alguém perceber esses sinais em sua própria vida, deve acolhê-los com alegria e esperança. Tenho algo maravilhoso reservado, mesmo que ainda não consigam enxergar. A responsabilidade deles é manter a fidelidade, seguir em frente com seu crescimento e ter a certeza de que, no momento adequado, eu revelarei a missão que lhes foi destinada. Com isso, ele colocou as mãos sobre meus ombros e disse: agora é hora de você voltar. Ainda há muito a ser feito. No instante seguinte, uma sensação intensa me envolveu, como se estivesse sendo puxada de volta. E então despertei com um profundo suspiro, enquanto os paramédicos lutavam para salvar minha vida. Eu havia estado morta por 12 minutos, mas a experiência ao lado de Jesus parecia ter se estendido por horas. Os médicos descreveram minha recuperação como um verdadeiro milagre. Após tanto tempo sem oxigênio, não havia nenhum sinal de dano cerebral. Todos os exames apresentaram resultados normais, mas mais do que simplesmente viva, eu me sentia como se tivesse renascido. O encontro com Jesus mudou minha vida de uma forma profunda e verdadeira. Se você está lendo este testemunho e se identifica com esses sinais em sua própria jornada, saiba que Jesus te escolheu. As dores, provações e desafios que você enfrenta neste momento são parte do processo de preparação para tudo aquilo que Ele já tem em mente para você. E se você ainda não vivenciou esses sinais, mas anseia ser um instrumento nas mãos de Deus, dedique-se a orar com sinceridade as 3 orações que Jesus me ensinou. Essas orações têm o poder de abrir seu coração, permitindo que você receba tudo o que o Pai deseja realizar por meio de sua vida. No capítulo 8, versículo 28 da Carta aos Romanos, aprendemos que Deus atua em todas as situações para o bem daqueles que o amam, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quero expressar minha sincera gratidão a você, Samantha, por dividir conosco essa experiência tão profunda e reveladora. E a você que nos acompanhou até aqui, que as bênçãos do universo iluminem sua vida. Até o próximo vídeo.